Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 21, diz assim o texto. E ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo antes de o menino ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Oremos. Feche seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti pela oportunidade que temos de ouvir a Tua voz. Fala conosco nesta noite, ministra os nossos corações a Tua palavra, para que saiamos daqui alimentados por Ti. Em nome de Jesus nós oramos e que todos digam amém. Você pode tomar o seu lugar. Normalmente a gente coloca um título para ajudar os irmãos a gravar a mensagem, ou mesmo você que depois quer ouvir esta mensagem. Nós temos no YouTube um canal da nossa igreja, o canal da editora Gama e Prisma. Então, algumas pessoas anotam o título da mensagem. Hoje não temos a TV para informar, mas o título que veio ao meu coração seria Acorde para sonhar e realizar os seus sonhos. Acorde para sonhar. Parece um tanto quanto contraditório, né? Porque quando a gente fala em sonho de uma forma geral, a gente fala em dormir para sonhar. Hoje não. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sonhar acordado. Eu não sei quantos aqui têm o hábito de sonhar enquanto dormem. Eu confesso, já disse para a igreja que eu sonho pouquíssimo, muito pouco. Até porque eu tenho um sono muito pesado, sabe? Pode explodir bomba, tiro, chuva. Eu acordo às vezes pela manhã e digo, o quintal está molhado, a rua está molhada. A esposa diz, você não viu que choveu bastante? Eu disse, eu não vi nada, não ouvi nada. Eu deito para dormir, peço a Deus sono. Há pessoas que falam, pastor, mas eu nem durmo, porque eu ando tão preocupado com as coisas. Às vezes encosto a cabeça no travesseiro e as preocupações vêm e isso incomoda. Se você não consegue dormir, você não sonha nem dormindo e nem acordado. Porque as tribulações, sim, tiram o sono. Mas eu recomendo você, depois faz uma leitura no Salmo 127, versos 1 e 2, que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não fizer isso, não adianta a gente fazer sem a participação dele. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil, olha o que diz o salmista, será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Por que o salmista diz isso? Aos seus amados, ele, Deus, o dá enquanto dorme. O salmista está dizendo que nós devemos estar na condição de amados de Deus, para que possamos ter um sono restaurador, independente de quantas horas você consiga dormir. O sono é maravilhoso. Você sabe que muitos acidentes de trânsito são ocasionados no período da noite, principalmente, por conta do sono. Há relatos, infelizmente, de pessoas alcoolizadas, drogadas, mas eu confesso que o sono é terrível, mais talvez do que a droga. O sono consegue enganar você.
Se você não conseguir ter uma boa noite de sono, ou dormir durante o dia para a noite dirigir, será um perigo. Eu já quase me acidentei, dormi com a minha família, enquanto ia para Saquarema, depois de um culto de quarta-feira, alguns anos atrás, eu, Vera, as crianças, e seguíamos o carro do pastor de Saquarema e fomos para lá, passar um fim de semana, voltar no sábado, e fomos cantando, mas eu estava com sono, irmãos, terrível. Eu confesso que eu não devia ter viajado à noite. Estávamos seguindo o carro, atrás vinha um carro com farol bem alto, e aí eu, incomodado com o farol, numa estrada escura, já era madrugada quase, né? Saímos daqui tarde da noite, da igreja, depois de conversar, lanchar. Eu fiquei incomodado com o automóvel, com aquele farol atrás de mim, uma Kombi de Saquarema na frente, eu indo atrás, seguindo os irmãos, e a gente cantava no carro, felizes. Eu virei o retrovisor porque eu não aguentava mais aquele reflexo. Depois eu entendi que aquele reflexo era um anjo que me mantinha acordado. E eu briguei com o anjo, sabe? Eu virei o retrovisor e disse, mas esse motorista está me incomodando. Aí ficou escuro. Momentos depois eu já estava atravessando a rua, indo na contramão, numa ribanceira. Quem conhece o caminho de Saquarema tem a Serrinha. E que você lá do alto, você vê as luzes bem pequenininhas lá embaixo. De repente, nem eu cantava, nem Vera, nem as crianças, ninguém cantava mais. A gente estava dormindo, todo mundo, inclusive eu. E Vera acordou naquele reflexo de motorista, gritou, puxou o volante para a direita, porque a gente já estava caindo na ribanceira. Foi terrível. Quando eu lembro disso, eu fico assim, pensando que eu não devo dormir, eu não devo dirigir à noite. Eu faço questão de não dirigir à noite. Porque a noite é para dormir, irmãos. Nós somos da luz. O mundo jaz em trevas. Eu sei que muitos precisam trabalhar à noite. Mas a nossa natureza nos diz que nós nascemos para trabalhar durante o dia e dormir à noite. Por isso é importante a gente fazer essa pequena introdução sobre o quanto nós precisamos buscar em Deus um sono reparador. Não importa quantas horas você consiga dormir, precisamos. E quando o salmista diz que nós devemos ser os amados de Deus, é porque não adianta ficarmos preocupados, não adianta usarmos o dia e a noite trabalhando, correndo atrás, suando a camisa, dizendo, não, eu tenho que conquistar. Conquistar para quê? Há tempo determinado para todas as coisas. Tempo de trabalhar e tempo de descansar. Tempo de ficar acordado e tempo de dormir. Nós precisamos entender isso, senão nós vamos invadir, não é? Vamos atrapalhar a nossa natureza, a natureza humana que Deus nos deu, e podemos ter dificuldades. Digo isso porque eu vejo pessoas muito atribuladas. Talvez o título seja esse, a palavra adequada é atribulados com as coisas desse mundo. Durante o dia trabalham, à noite estudam, ok, e à madrugada precisam estudar mais para vencer na vida. E quando você vai descansar? Quando morrer? Então deixou para trás o trabalho, o estudo, a profissão. Precisamos fazer tudo no seu devido tempo. Precisamos ter tempo para Deus, queridos. Nós precisamos ter, eu ouço pessoas, e falei isso no último culto, pessoas que leem a Bíblia num devocional. Pastor, eu vou ler a Bíblia toda num ano. Eu disse, glória a Deus, vai, Deus te abençoe. Mas e quando você faz aquela leitura que você não consegue durante 3 ou 4 dias sair do mesmo texto? Porque ali Deus está falando algo com você. Ou a gente para ouvir Deus, ou a gente nunca vai ouvir Deus. Há momentos que nós temos que parar. Há momentos que nós temos que refletir na nossa história com Deus, o que realmente temos que fazer para a glória dele. Isso é dar tempo ao tempo. É apenas uma pequena introdução para a gente entender um pouquinho quando falamos dos sonhos. Porque nós podemos ter sonhos enquanto dormimos ou sonhar quando estamos acordados. São idênticos no título, sonhos. Mas são tão diferentes, porque os sonhos que nós sonhamos dormindo, geralmente nós apagamos eles, nos esquecemos, não é? Minha mãe dizia, quando você sonhar, meu filho, não passe a mão na cabeça, essas coisas de mãe e de vó, né?
Por quê, mãe? Porque você vai esquecer do sonho. Irmãos, eu acho que isso é verdade, porque eu já acordo passando a mão na cabeça, dizendo, Senhor, eu não quero lembrar de nada, quero trabalhar, quero viver. Porque tem sonhos que são gostosos, são sonhos prazerosos, mas tem sonho que é tribulação, pesado, você acorda suado, nervoso, falando sozinho, de vez em quando Vera me cutuca, está sonhando com o quê? Falei, não sei, acordei, já esqueci. Mas é assim, eu peço a Deus para não lembrar, porque eu amo sonhar acordado. Só tem um detalhe, né? A gente sonhar acordado, a gente tem que buscar a realização do sonho. É diferente, porque sonhar dormindo, você sonha, acorda, sonha de novo, dorme de novo, é aquela constância. Mas não há um peso de responsabilidade em ter que realizar algo. Salvo algumas ocasiões especiais em que Deus queira falar conosco enquanto dormimos. Aí nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Mas, de uma forma geral, a gente sonha com banalidades. Eu ouço muitas pessoas perguntando, questionando, pastor, eu sonhei com isso, o que você acha que é? Eu falei, não sei. Não tenho esse dom de José, de interpretar sonhos. Aí eu tento, em Deus, oro, ajudo a irmã, o irmão a chegar num consenso, mas tem sonhos que são reflexos da nossa psique. O que vivemos durante o dia, a violência, as preocupações, isso nos fazem sonhar naturalmente. Não adianta querer que o pastor interprete, Pastor, eu sonhei que comia banana. O que é isso? Falta de potássio, irmã. Vai comer banana. Talvez Deus queira que você coma banana para ter potássio no organismo. Não sei. Mas tem sonhos que nós sonhamos dormindo que servem apenas para passar o tempo enquanto dormimos. Não dá para a gente entender a essência do sonho enquanto dormimos. Mas quando estamos acordados? Quando estamos acordados, nós temos o privilégio de escolher que tipo de sonho nós queremos realizar. Dormindo, você não escolhe. Você não escolhe sonhar que está na natureza, navegando num barquinho, num mar calmo. Às vezes é tempestade, às vezes é pessoa se afogando, sonha com animais, sonha com feras, com demônios. Dormindo não temos controle, mas acordados, lógico que temos. Nós podemos escolher que sonhos nós queremos realizar. E é importante a gente falar sobre isso, porque esse sonho acordado, a realização só é válida para quem entende que precisa da ajuda de Deus. Não é tão simples. Pastor, eu tenho um sonho para realizar. Ok, a pergunta que eu faço é, o que você está fazendo para realizar o seu sonho? Você está investindo? Você está dedicando um pouco de tempo? Você está conversando com Deus para saber se esse sonho será para a glória de Deus? Porque às vezes nós temos boas ideias, mas que não são para a glória de Deus. Há um ditado popular, e a gente pode se apropriar dele, e diz que de boas intenções o inferno está cheio. Então, às vezes, a gente quer fazer coisas e dizer, isso é para a glória de Deus. Se eu ganhar esse dinheiro, se eu trabalhar em tal lugar, se isso acontecer. O nosso coração é muito ansioso. E o crente, ele é ansioso para fazer até a vontade de Deus. Mas ele precisa entender, sim, se é vontade de Deus. E a partir do momento em que você entende, e aí eu poderia separar aqui a vontade de Deus de dois modos. A vontade soberana e a vontade permissiva. A vontade soberana é quando não tem jeito. Você vai fazer o que Deus manda, senão as consequências são desastrosas. Deus determina, e Ele tem o seu modo, tanto de convencimento quanto de realização. Um grande exemplo é a história do profeta Jonas, que servia a Deus, e Deus disse para ele fazer algo. Você lembra? Você vai a Nínive e vai falar de mim, vai falar da minha misericórdia. E ele, temendo ali os moradores de Nínive, ele buscou um outro caminho. Houve uma permissão de Deus, porque senão ele não entraria em navio nenhum. Deus poderia matá-lo, fulminado pela desobediência. Mas Deus permitiu, olha, vontade permissiva, permitiu que ele entrasse no outro navio, fosse para outro lugar, mas houve consequência. No final, a vontade soberana de Deus prevaleceu.
porque leva ele até o determinado lugar em que ele deveria se posicionar como profeta. É uma história lindíssima, né? Cheia de ilustrações. Sonhar acordado, então, vai requerer de nós pensar, planejar, e planejar no sentido de rabiscar o que pensamos, arquitetar, e aí não mais um rabisco, mas é estudar, encontrar o meio de realizar o sonho e, por último, colocar em prática. Se eu sonho acordado e não busco a realização, é melhor sonhar dormindo. É o sonho que sonha e esquece, sonha, esquece, sonha e esquece. Nós precisamos desenvolver essa habilidade em Deus de colocar o nosso pensamento para a glória dele, nos encher de Deus e fazer com que os nossos sonhos sejam realizações para a glória de Deus. Aí a vontade permissiva de Deus vai nos deixar fazer algumas escolhas. Outras, ele tem que escolher. E aí eu não vou entrar nesse mérito, daria uma outra mensagem, quem sabe numa vigília, 5 horas de mensagem, explicando sobre vontade soberana e vontade permissiva. Mas sempre devemos tomar algum cuidado, porque assim como nós sonhamos dormindo e podemos ter pesadelos, há determinados sonhos que sonhamos acordados que se tornam verdadeiros pesadelos. Ai, pastor, eu tinha um sonho de fazer tal coisa. Eu estudei, eu trabalhei, no final deu tudo errado. Pesadelo. Só que é um pesadelo vivido. Pesadelo que se gasta tempo, dinheiro, investe-se muito, porque você está sonhando acordado e quer realizar. Talvez por isso haja algumas pessoas que só vivem sonhando. Mas elas sonham dormindo, sonham acordado, e quando você pergunta o que você já realizou, ela diz, nada, eu estou em outro sonho já. Tem pessoas que vivem a vida como se estivessem dormindo. Sonham, fazem 1000 coisas, mas não focam, não têm um objetivo de realização. Isso não é bom, queridos. Há um escritor, eu não me lembro o nome, que ele fala sobre aquele leitor que ele não gosta de vender livros para essas pessoas. São pessoas que compram para agradar o escritor, mas nunca leem os livros. Frequentam bibliotecas, compram livros para colocar na estante. Investem dinheiro e não leem os livros. Não tem motivo. Melhor seria você usar um livro, lê-lo e, ao terminar, escolher outro livro para lê-lo. Nós precisamos, queridos, colocar os nossos pés no chão se queremos realizar algumas coisas. Conheço uma pessoa muito estudada, inteligentíssima da minha família. Como aquele homem estudou na vida, irmãos? Pense, ele tem todas as profissões que você possa imaginar. Todas, as mais diversas. Mecânica, elétrica, pintura, borracharia, enfermagem. Olha, totalmente diferente. Estudou tantas coisas, mas chega uma certa idade e ele não sabe ainda o que vai ser. E o tempo passa. E nós sabemos que há determinadas profissões que precisam ser exercidas enquanto somos jovens, ou pelo menos iniciá-las. Porque depois de ter idade, determinadas profissões, a gente começa a ficar limitado. E aí pergunta, meu amigo, o que você vai ser? Não dá nem para falar quando crescer, porque já está ficando velho, né? O que você vai ser? Não sei. Quero fazer tudo, ao mesmo tempo não faz nada. E é muito inconstante. Sonhar acordado, queridos, precisa ser realmente acompanhado por Deus. Uma palavra voltada para a igreja, não é uma palavra evangelística. Você que está aqui, mesmo que não tenha experiência de batismo, de salvação, você entende o que eu estou dizendo. Agora nós precisamos nos posicionarmos para que Deus trabalhe em nós. Como José teve os seus sonhos e os sonhos foram se realizando, alguns pela vontade soberana de Deus e outros pela vontade permissiva. Nós temos 3 situações, pelo menos 3, que podem fazer com que os sonhos acordados
né, os sonhos que sonhamos acordados, não se realizam. Primeiro, quando desistimos dos próprios sonhos. Trabalhamos, investimos tempo e daqui a pouco mudamos de ideia. Depois pulamos de novo para uma outra esfera, um outro objetivo e daqui a pouco desistimos. É perder tempo. Mais vale saber, antes de dar o primeiro passo, como será a realização desse sonho. Para quem será? Para a glória de quem? Essas desistências, né, e fiz aqui a citação de um parente, anônimo, mas que agora você sabe que é da minha família, apenas para ilustrar o que nós não devemos fazer. Pense, ore, se possível, jejue. Tenha uma relação com Deus de modo a realizar o projeto que você colocou no coração e que, se for da vontade de Deus, será realizado. Não importa o tempo que passe. Nós precisamos entender a vontade de Deus. Poderia dizer aqui um exemplo pessoal, não quero perder tempo, mas eis aqui alguém que realizou um sonho depois de uma idade já avançada. Eu sempre tive o desejo de dar sequência aos meus estudos, desde garoto. Quando eu pensei em desistir na última série do que era o antigo segundo grau, né, minha mãe dizia assim: meu filho, você está nos últimos meses para concluir os seus estudos? Como assim parar agora? E naquela época, né, alguns anos atrás, não muitos, não vou nem dizer quantos para você não calcular a minha idade, mas naquele tempo, quem tinha o segundo grau era alguém na vida. Faculdade era raro. Hoje há muitas oportunidades. E eu disse: tá bom, mãe, eu vou terminar os estudos, depois viajo. Eu estava para fazer uma viagem, mas eu queria fazer naquela hora. Ela disse: não, meu filho, para onde você vai, seus estudos serão muito importantes. E foi muito importante. Depois que viajei, retornei ao Rio de Janeiro 2 anos. Imediatamente me coloquei a estudar. Ingressei numa faculdade. Comecei a fazer técnico contábil. Era o meu sonho ser administrador. Era um sonho fracassado. Depois Deus mostrou que nada daquilo era para mim. E à medida que eu estudava, eu percebia, mas eu não conhecia Deus. E aí eu tranquei a matrícula, parei de estudar, fiz alguns cursos. Foi quando eu me converti. Um tempo depois. Quando eu me converti, Deus começou a dar outra direção. A palavra, eu já tinha uma história com música, e não era a música que Deus queria para mim, e eu fui entendendo, fui deixando Deus me levar, né? Deus me guiar de verdade. Aos 45 anos de idade, Deus abriu uma porta para eu fazer a universidade. E não foi uma portinha, foi a porta. Uma das melhores universidades particulares do Brasil, a Pontifícia Universidade Católica, a PUC, com bolsa integral. Sabe quanto eu paguei durante 7 anos? Nada. Pelo contrário, ganhei para estudar bolsas. Por 2 anos eu ganhei bolsa para estudar. Deus realizou um projeto que estava no meu coração, só que eu estava no foco errado. Eu não fiz administração lá. Fiz aquilo que eu já amava, que era teologia. Então Deus adaptou o sonho e disse: olha, você está sonhando bem, mas está tentando realizar algo errado. O que eu tenho para ti não tem a ver com administração. Hoje o pastor administra a igreja, administra a própria vida, administra uma editora, porém, não é o foco principal. O chamado, ouvir Deus, isso é muito importante, queridos. Não podemos simplesmente desistir sem antes ouvir o que Deus tem a nos dizer. Se você tem sonhos e sonha acordado, coloque nas mãos de Deus, procure ouvi-lo. Você vai entender no texto que nós lemos, e a gente vai entrar na Bíblia agora para você entender um pouquinho. Mas a primeira possibilidade de você não realizar um sonho sonhando acordado é desistir dele. A segunda possibilidade é quando a gente sonha o sonho conto de fada. Sabe? Ah, pastor, eu quero ser matemático. Tá bom, eu já tive diálogos assim. Quando eu falo pastor, é porque isso já aconteceu, tá? Tá bom, jovem. Você gosta de equação de segundo grau? Você sonha com números? Você tem essa aptidão? Não muito. Ora, como assim? Como você pensa em ser matemático se os números não te encantam?
Não, pastor, é porque meu pai disse que eu não ia ser ninguém na vida e ele era professor de matemática. Então, peraí, você está querendo realizar um sonho para se vingar do seu pai? Esse sonho vai virar pesadelo. Você pode até fazer uma boa universidade, mas ao final você não vai conseguir se dedicar naquilo que você não gosta. Sonho conto de fada é quando a gente fica sonhando, pastor, eu quero ser bombeiro, mas eu tenho medo de altura, não posso subir em prédios altos. Você está no sonho errado. Tem alguma coisa errada nesse sonho. Não dá para você, pastor, eu quero ser policial. Meu sonho é ser policial. Tá, e você atira, você tem coragem de se defender matando alguém, se preciso for. Não, pastor, nunca farei isso. Você está sonhando errado. Você vai morrer no campo de batalha. E não adianta você querer entrar para a polícia para ter um uniforme, tirar uma foto, porque o seu pai era, sua mãe era, seu avô era, e colocar no retrato, porque você vai ter que encarar o seu sonho. A realização desse sonho é muito séria. Aí a pessoa vira e diz, mas se eu for um policial administrativo? Quando o bandido vê a sua carteira, ele atira em você, mesmo que você nunca tenha atirado em ninguém. Tem que saber sonhar. Tem que investir. Não sonho conto de fada. Não faça isso. E em terceiro lugar é quando nós sonhamos, e aí eu já falei sobre alguns exemplos, o oposto daquilo que Deus tem para nós. Você que está ouvindo essa mensagem, tem um coração temente a Deus, você tem que entender o que Deus tem para você. Você pode até entrar na vontade permissiva do Senhor e Ele permite que você viva os seus projetos e vai se adaptando à vontade de Deus. Mas o que você não pode? Sonhar o contrário daquilo que Deus tem para você. Então vale a pena você meditar um pouquinho. Porque estou falando de sonho não para pessoas muito jovens. Eu não estou pregando para um público de adolescentes. Há pessoas de 30, 40, 50, 60, 70 anos que ainda sonham. E se você sonha para a glória de Deus, você vai realizar. Você pode dizer amém? Você recebe essa palavra? Não sonhe aquilo que não é da vontade de Deus. O texto que nós lemos, dois personagens são mais importantes. O primeiro é Jesus, que é apresentado conforme a lei de Moisés, aos 8 dias, e ele é levado ao templo, com aquele rito judaico dos pombinhos, né? Ele faz isso, José e Maria vão levar o filho para ser apresentado. E lá, o texto diz que eles encontram um homem chamado Simeão. Simeão, queridos, parece que Simeão está sonhando acordado um sonho que não é de Deus. Porque se você ler comigo o versículo 25 do texto de Lucas 2, só o comecinho do versículo, diz, em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso, olha o sonho dele, e esperava a consolação de Israel. Bom, a palavra consolação não é apenas o carinho do Espírito Santo nas nossas dores, a palavra consoladora, não. O que ele esperava era a libertação de Israel. Ele esperava que a realidade não fosse aquela que ele vivia, opressão dos romanos sobre os judeus. O tempo do nascimento de Jesus, o tempo de Simeão, lá em Israel, propriamente em Jerusalém, foi um grande problema, irmãos, problema histórico, desses que a gente está vendo nos últimos dias em muitos lugares, inclusive em Jerusalém. O que está acontecendo não é como hoje, uma guerra entre os israelenses e o Hamas e os terroristas. Não. Estamos falando de um povo romano, um povo de Roma, o Império Romano tomando muitos lugares, inclusive Israel. E Jerusalém estava tomada de romanos. Eles não podiam adorar a Deus como gostavam, eles não podiam fazer as obras que eles queriam, eles tinham que pagar impostos aos romanos. Então, o que Simeão sonhava com a libertação de Israel? Parece um sonho meio utópico, né? O que é um sonho de utopia? É um sonho sem fundamento. Por que eu falo sobre isso? Como assim vencer Roma ou vencer os outros inimigos? Irmãos, estamos falando de uma pessoa que está na casa de Deus exercendo o sacerdócio. Para Simeão ser um sacerdócio, ele não tinha 30, 40 ou 50 anos.
ele tinha no mínimo 65 anos para ser um sacerdote do templo judaico. Um homem estudado, um homem cansado da vida, talvez tivesse lá seus 70 ou 80 anos. Ele não pode esperar realizar um sonho. Olha aí o que eu falo de sonho utópico. Eu não posso querer ser médico e começar a estudar medicina com 70 anos. Eu vou concluir minha faculdade. Eu vou fazer minha residência. Mas quando eu começar a atender os pacientes, eu é que vou precisar de um médico. Então não é para sonhar nessa idade, sonhe mais novo. Ou sonhe outro tipo de sonho. Nós não podemos imaginar Simeão realizando esse sonho, porque levariam décadas para que Israel, se acontecesse, fosse liberto dos romanos. Décadas. Ele não tinha para frente muito tempo. Então, como está o sonho de Simeão? Simeão está desejando ver, não necessariamente a libertação de Israel, mas o libertador de Israel. Aqui está um grande momento da gente pensar a direção do nosso sonho. É parecido, mas não é a mesma coisa. Ao invés de pensar como o povo pensava na profecia de Isaías, que viria um guerreiro com espada, com exército, mataria os romanos, libertaria Israel, como é que esse homem está pensando? Em ver o libertador, independente de como vai se desenrolar a história. Essa profecia, eu vou ler para você, está lá em Isaías, se você quiser anotar, 42, verso 1. Quando o profeta Isaías diz: eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu espírito em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará, ou seja, fará valer o direito dos gentios. Por que é uma profecia que vai se realizar em Simeão? Porque os judeus, do tempo de Jesus e de Simeão, não acreditavam na salvação dos gentios. Só eles seriam salvos. Parece uma seita, né? Só nós somos salvos. Ok. Nós temos no Brasil, né, no mundo, na verdade, mas no Brasil, uma seita muito conhecida. E eu não vou falar, porque senão vai para a internet e eu sou processado. Mas aqueles que andam de 2 em 2, batendo na porta e vendendo jornalzinho, sabe, né? Dá para abreviar. TJ. Pronto. É sério, você conversa com eles e vão dizer: não, só 144 mil vão para o céu. Eles têm um livro que eles computam quem vai para o céu. Mas já passou? Já passou. E os que forem se salvando agora? Vão ficar na terra morando por aqui. É uma coisa estranha. É uma coisa estranha, é uma seita. Os judeus pareciam que era uma seita, porque só eles seriam salvos. Um gentio, um grego, um romano, nunca. Um brasileiro, que nem na época, né, estava ainda com cara de Brasil, não podia ser salvo. Então o que Isaías está profetizando, e é um sonho de Simeão, que lê a palavra, lê a lei, dele ver o libertador. Dele ver aquele que amaria tanto os judeus quanto os gentios. Daquele que nos ama, querido. Sabe que Jesus nos ama igual ele ama os judeus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Não somos merecedores. Não temos a linha, o sangue. Não o sangue da carne. Nós temos o sangue de Cristo que nos faz filhos de Deus. Perceba isso. Vou ler mais Isaías 49, versículo 13. Alegrem-se, ó céus, exulte, ó terra, e vocês, montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadece dos seus aflitos. Você lembra o que Jesus disse? Eu não vim para os salvos, eu vim para os doentes. E para quem ele pregava o evangelho, que incomodava muito os judeus, para as prostitutas, para os cobradores de impostos, para qualquer um. Ele não estava preocupado quem era religioso e quem não era. Veja como ele veio para envolver todos nesse amor. É uma pena que nem todos o reconheceram. Mas aqui Simeão tem um sonho a realizar. Eu quero ver, antes que eu feche os olhos, eu quero ver a consolação de Israel. Aqui está a diferença no sonho de Simeão, né? O diferencial, melhor dizendo. O que marca o sonho de Simeão é que ele quer realizar um projeto de vida que ele já está numa certa idade, mas ele ainda guarda. Por quê?
Olha o segredo do sonho de Simeão, aí mesmo no versículo 25, o finalzinho diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Irmãos, nós estamos falando de um tempo em que não havia esse entendimento do Espírito Santo dentro de alguém. O Espírito Santo usava os profetas, o Espírito Santo entrava no coração de um rei, como foi Saul, e se retirava, porque Saul, de repente, está endemoniado, quer matar Davi e não tem nada do Espírito Santo nele. Hoje não. O Espírito já foi derramado sobre toda a carne. Querido, quando você entra em comunhão com a igreja e com seu irmão, o Espírito Santo está pronto para entrar em você. E nós vamos sair daqui cheios do Espírito Santo, louvado seja Deus. Então tudo o que precisamos fazer é sonhar acordados, instruídos pelo Espírito Santo. Ter no nosso coração o desejo de realizar na nossa vida coisas que serão para a glória de Deus, não importa qual seja. Qual profissão, onde morar, o que fazer, como desenvolver os talentos, converse com Deus. O Espírito Santo que habita em você vai ser o seu guia. Ele vai instruir você, ele vai dar direção na sua vida. Os mais jovens gostam muito dessa ideia de fazer teste de aptidão. Funciona. Os psicólogos têm alguns elementos importantes, fazem um teste de aptidão para descobrir qual é a aptidão do meu filho. Eu não sei. Aí o psicólogo vai e faz lá o teste. Ele vai gostar de ciência exata, vai gostar, né, de algo mais experimental. Aí começa. Pode ser que dê certo. Em muitos casos dá certo. Mas por que eu me sujeito a isso se eu tenho aquele que me criou para a glória dele? E se eu posso conversar com ele e dar tempo para que ele fale comigo? Sonhar os sonhos de Deus é a coisa mais maravilhosa que nós podemos experimentar, queridos. Não é tão fácil. Não. O texto diz então que o Espírito Santo estava sobre ele. Lembra o que falamos? Não tem por que dar errado. Ele está sonhando um sonho acordado e um sonho que foi dirigido pelo Espírito Santo. Olha a testificação disso, o versículo 26 diz: ele tinha recebido uma revelação. De quem? Do próprio Deus. Não, ele não foi a nenhuma igreja esperando que alguém dissesse: eis que te digo já. Ele não precisou receber uma mensagem via YouTube. Não, queridos. Eu sei que hoje há profetas, eu sei que Deus levanta pessoas para profetizar. Mas como saber se aquela profecia liberada pela palavra do homem é uma profecia de Deus? Você não tem dúvida quando você lê a palavra de Deus e entende o que Deus está te dizendo. Se o Espírito Santo está em você, você vai ler a palavra e ele vai revelar na tua vida tudo o que você precisa. E aqui não tem engano, diga glória a Deus por isso. Porque você está consultando o autor do livro. Você está perguntando ao próprio Espírito Santo que inspirou homens sábios e tementes a Deus para escrever a palavra. Você está juntando isso no seu coração para você poder entender qual é o projeto de Deus para a sua vida. Não pode dar errado, não pode. Então, sonhando os sonhos de Deus, nós devemos buscar essa confirmação. Puxa, o que Deus tem para mim? Converso como pastor, logicamente, com pessoas de todas as idades. Os exemplos que eu dei de profissão, de estudo, geralmente implicam os mais jovens. E os de meia idade? Pastor, eu sonho que meu filho seja cristão. Eu sonho um dia de ver meus filhos, meus netos na casa de Deus. Você tem que partir para realizar. Você tem que falar de Jesus incessantemente. Você tem que dar exemplo. Você tem que ser o testemunho vivo de Jesus Cristo na sua família. Você precisa, em tempo e fora de tempo, mostrar que quem rege a tua vida é Deus, louvado seja o Senhor. Na hora da dor, o que todo mundo faz? Corre para os médicos? Primeiro, corra para Deus. Ore, jejue, entregue a sua vida. E aí você vai testemunhar do que Deus tem feito neste mundo ainda, irmãos. O mundo que às vezes a gente diz não tem mais jeito. O mundo acho que não tem mais jeito. Mas as pessoas que moram nesse mundo, se elas se sujeitarem a Jesus, tem jeito. Se ele me consertou, pode consertar qualquer um.
Quando eu encontro alguém e quero falar de Jesus e vejo a pessoa murmurando e falando das coisas erradas, eu digo, para de falar as coisas erradas que você fez. Você quer ouvir as coisas erradas que eu fiz? Eu acho que eu posso ser pior do que o seu, mas você fez coisas erradas de um jeito, eu fiz coisas erradas de outro jeito. Eu virei as costas para Deus, eu adorei ídolos mudos, eu acreditei em mentiras religiosas, eu conheci coisas que eu digo, meu Deus, como é que eu fui entrar nessa? Como é que eu fui acreditar em religiões assim? Eu virei as costas para Deus. O que tem de pior? Ai, pastor, eu nunca matei ninguém. Mas quando eu matei alguém, eu falei, tá bom, querido. Bom, eu quase me matei virando as costas para Deus. Vamos juntar os nossos erros, apagá-los e começar a acertar a partir de hoje. Vamos nos lembrando que Ele é misericordioso e quer nos perdoar. Nesse momento é o momento que nós começamos então a preencher a lacuna do homem, da distância do homem para Deus. Nesse momento nós começamos a perceber que muitas vezes não estamos sonhando acordado. Estamos dormindo pensando que estamos acordados. Tem determinados sonhos que eu ouço assim que eu digo, meu Deus, você quer fazer isso na sua vida? Quero, pastor. Deus encheu meu coração para fazer tal coisa. Eu digo, olha, vai lá, a vida é sua, mas eu estou vendo que vai dar errado. Por que eu estou vendo? Não é porque eu estou tendo uma visão, uma revelação. É porque se eu juntar as peças, eu vou ver que isso não é de Deus. Isso não pode ser para a glória de Deus, está tudo errado. Conselhos pastorais, no sentido não de mudar a sua ideia, mas de fazer com que você entenda que talvez num bom conselho você consiga ouvir melhor a voz de Deus. Pastor não determina nada, pastor não dá ordens para ninguém. Quando alguém me pergunta, na sua igreja, e eu digo, não é minha igreja, é de Jesus, mas eu estou lá. Tá bom, pastor, na igreja que sou pastoreio é proibido isso? Eu falei, lá não é proibido nada. Mas tudo que você faz tem consequência. Paulo diz que nem tudo, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, pastor, eu estou com um problema, eu entro na igreja assim? Lógico, você tem que entrar assim. Se você não tiver problema, já vai direto para o céu. Todos nós que aqui estamos, temos consertos a fazer. Estamos aqui remendando a nossa vida. Num culto, ele vem, passa agulha. No outro, ele passa da outra posição. Né? E quem já foi costureiro? Eu não sou costureiro não, mas eu vejo Vera costurar, eu sei que tem que ir e voltar. Tem que coser. Senão solta tudo. Então, num culto ele passa a agulha de um jeito, no outro ele passa do outro. E assim vai. Tem gente que entra aqui só para pregar o botão. Tem gente que entra aqui para colocar uma roupa porque ele está nu. Tem gente que entra aqui que não tem remendo mais. Aí Jesus dá uma veste nova, louvado seja o Senhor. Cada qual tem uma experiência, queridos. E o que nós não podemos nos esquecer é que toda a nossa história de vida é uma vida que a gente precisa sonhar acordado o tempo todo. Mas é sonhar para a glória de Deus. Temos que preencher essa lacuna. Temos. Ah, pastor, eu ouvi isso, eu ouvi aquilo, eu acho, pela minha mãe eu vou ser isso, pelo meu pai serei aquilo, pelo meu marido eu vou realizar tal coisa, eu não sei mais o que fazer. Consulte Deus. Cuidado com as conversações. 1 Coríntios 15, 33 diz, não se enganem, as más companhias, más conversações corrompem os bons costumes. Aí o ditado popular, digas-me com quem anda, eu te direi quem tu serás. Cuidado com os conselhos. Hoje, você já percebeu que a gente vive nesse mundo midiático, né? Você quer aprender a cozinhar, você não aprendeu no tempo certo com a sua mãe, com a sua tia, sua avó. Aí você vai no YouTube. Aí clica lá, receita de pudim. Ai, facílimo. Esse aqui dá errado. Aí você procura outro. Ah, esse aqui deu certo. Ué, por que aquele deu errado? Porque lá tem tudo, certo e errado. Você só vai saber experimentando. Mas tem um detalhe com relação à vida. A nossa vida não dá para sair experimentando de tudo e achando que vai dar certo. Tem coisas que dão errado e dão errado mesmo. O que Simeão precisava fazer? Ouvir Deus. Então ele ouve o Espírito Santo, dizendo que um dia ele veria com os próprios olhos o Salvador de Israel. Irmãos, era isso que ele queria na vida. Versículo 27
diz que, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Para onde que ele foi? Para o lugar do encontro. Se ele espera se encontrar com o Salvador de Israel, onde ele tem que estar? Na igreja. Na igreja. Ah, mas ele era sacerdote? Tá bom, mas se ele tivesse num dia de folga e Maria e José levassem Jesus lá para ser apresentado e ele não tivesse na igreja, ele perderia a realização do sonho dele. Você entende? Como posso pensar sobre a igreja nos últimos dias? Um lugar de encontro, um lugar de realizar os nossos projetos, um lugar de ser aconselhado pela palavra de Deus, trazida pelo pregador, não importa quem seja. Um lugar para a gente ouvir as coisas do reino de Deus, as coisas eternas, que nos ajudam a realizar as coisas passageiras. Estou confuso com relação ao mundo? Vamos por um lugar onde se fala das coisas eternas, porque se a minha cabeça estiver no céu e os meus pés estiverem na terra, eu vou andar nessa terra para a glória de Deus, e quando fechar os olhos, com Ele estarei para todo sempre. Louvado seja Deus. Precisamos pensar mais nas coisas do reino. Estamos pensando demais nas coisas passageiras. Por isso há tantos que não têm mais tempo para Deus. Eles estão acordados, mas parece que estão cochilando. Quem cochila no culto não ouve Deus. E quem cochila na vida? O tempo passa e você não sabe se está dormindo ou se está acordado. Não existe sonho para quem cochila. O sonho é para quem está dormindo ou para quem está acordado. Cochilar é meio termo, é estar em cima do muro. Não pense em sonhar assim. A vida é uma grande realidade. Vamos nutrindo a fé, versículo 27 ainda. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem o que a lei ordenava, quem estava lá para realizar o seu sonho? Simeão. Tudo o que ele queria, que o Espírito Santo colocou no coração dele, olha o sonho deste homem, querido, era ver o libertador, aquele que traria consolação. Não do jeito que ele queria, porque o grande problema, a grande questão, o grande quê teológico aqui é que Israel estava esperando um guerreiro. Por isso Jesus veio dizendo, não, deixa de espada, não maltrate ninguém, não bata de volta, dê a face. Esse discurso não era o que eles queriam. Eles queriam um guerreiro e não iam ter um guerreiro. Versículo 28. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Ele estava bem consciente que, realizando aquele sonho, ele estaria realizando o sonho de Deus. Era levar o povo judeu a entender a salvação e não atrapalhar os gentios a entrarem no reino, e convidar os gentios para entrarem no reino. Ele pegou o menino Jesus nos braços. Pensa, já pensou o privilégio de você pegar o menino Jesus nos braços? Para isso ele não podia estar nem dormindo e nem cochilando, mas bem acordado. E acordado significa atento, vigilante, aceso. Eu gosto de pensar que Simeão tinha uma escala de trabalho para servir a igreja. Mas nesse momento que o Espírito Santo coloca o coração dele batendo mais forte, dizendo para ele que ele vai realizar o sonho dele em alguns dias, eu imagino, sabe, que quando Jesus está nascendo, o coração de Simeão já está batendo. Ele não sabe por quê. Porque um homem e uma mulher que ficam ligados em Deus, eles já estão preparados para o que vem depois. Ele não se atemoriza com as más notícias e nem fica, grande surpresa. Não, Deus já vai preparando ele. Ele está aqui 8 dias depois de ter nascido. Então pensa como foi a semana de Simeão. Eu imagino Simeão indo só ao domingo para a igreja. Domingo eu vou para a igreja, é o dia do Senhor.
Eu entendo assim, mas será que a gente não está dando para Deus só o que sobra? Porque a gente não tem a visão de que o domingo começa a semana, né? A gente tem a visão de que o domingo é o fim de semana, não é. O domingo começa a semana. Só que a gente começa a semana para o patrão, para o estudo. Então começa a segunda-feira. Não, tira isso do coração. A minha semana e a semana do cristão começa domingo. Por isso ele vai à casa de Deus para apresentar a semana toda para Deus. Mas quinta-feira tem culto. E ele diz, pastor, quarta não tem culto não? Eu queria estar terça, quarta, quinta. Porque ele ama a casa de Deus, ele ama o lugar da bênção, ele ama o encontro com Deus. Então ele dorme pensando no dia de amanhã para ele estar encontrando-se com Deus. Eu penso em Simeão com a semana, com o coração fervendo para se encontrar com o seu sonho. E aí justamente no dia que ele está na oportunidade de apresentar as crianças, quem chega lá? Maria, José, um menino circuncidado, e ali o Espírito Santo dizendo, você não queria realizar o seu sonho? Realiza agora. Pega Jesus no colo. Depois disso, vida que segue. Nós temos que estar acordados para sonhar e realizar os nossos sonhos. Amém? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Curva a sua cabeça um instante, feche seus olhos. Eu gostaria muito que nesse momento você pensasse sobre tudo o que foi dito, mas principalmente, qual é o sonho que você deseja realizar, que será no seu coração para a glória de Deus. Pense nele, mas não cochile. Esteja atento a tudo o que está acontecendo ao seu redor. Não adianta você pensar que Deus não quer mais realizar esse sonho ou aquele sonho. Não é o que você pensa, e sim o que Ele tem para a tua vida. Você já parou para perguntar o que Jesus tem para você? Você já parou para perguntar se o que você tem sonhado é para a glória de Deus? E que vai alegrar o coração de todos ao seu redor? Você consegue entender que Ele investe em você e que você foi trazido aqui para ouvir esta palavra porque o Espírito Santo fala com você? Ele fala com você. Não é palavra humana, é a palavra de Deus que está sendo declarada nesta noite. Pode sonhar à vontade, querido. Realize os sonhos que Deus tem na tua vida. Consulte a Ele se você tiver em dúvida. Não importa o tempo que você tem pedido, não importa. Diga, Senhor, eu quero realizar este sonho. Se for para a tua glória, me ajuda, Senhor. Mas se não for, conserta o que precisa ser consertado. Muda os projetos se preciso for, mas quero viver para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus, Senhor. Aí está a tua igreja nesta noite, que ouviu a tua palavra, Senhor, e no coração de cada um está agora sendo processado, na mente dos teus filhos. Eles estão tentando entender mais de ti. O que posso pedir senão que o Senhor esclareça, que o Senhor mostre, que o Senhor revele a cada dia, e que os sonhos de cada um dos teus filhos nesse lugar, nesta noite, sejam realizados em nome de Jesus. E se você crê, diga, receba esta palavra. Amém e amém.